Eu tive trauma de matemática por muito tempo e, pasme, foi praticamente pelo mesmo motivo. Que eu, na verdade, foi um pouco diferente, assim, que na aula que explicaram divisão, que o professor explicou divisão, eu faltei. E olha que eu não era de faltar. Eu faltei porque eu acho que eu tinha que ir ao médico, alguma coisa do tipo, assim. E aí, quando eu fui, né, no outro dia, ela não quis me explicar e ela me fez ir à lousa fazer justamente a questão de Nossa, divisão, que era o que eu não sabia fazer. E aí já era a terceira série do ensino fundamental, assim, 9 aninhos de idade, traumatizei. E eu fiquei acho que até uns 18, 19 por aí, com um certo trauma de matemática. E era a mesma coisa que você, não conseguia focar, e isso acaba atrapalhando em outras matérias também, né? Matérias que também vão sim. depender de cálculo. Então o que acontece? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma clínica de estudos. Para quem não sabe como funciona a clínica de estudos, deixa eu explicar para vocês que são calouras, né? Para ninguém ficar assim, meu Deus, peraí, como é que funciona essa live? Que negócio é esse? Então é o seguinte, para vocês que chegaram hoje por aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meu nome é Lilian Cruz e aqui a minha missão é ajudar vocês a conquistarem a aprovação na ETEC. Tô vendo que a Babs Ramos, que é amiga da Tiffany, também tá por aqui hoje. Boa noite, Babs. Tudo bom contigo? Camille também chegou, a Bela também, Heitor também. Tem várias pessoas chegando, né? Que eu mandei o link no Telegram agorinha. Então, boa noite pra galera do Telegram que tá chegando por aqui. E é o seguinte, pra quem não sabe, então, a Clínica de Estudos é uma live em que as pessoas trazem um problema, alguma coisa que elas estão passando nos estudos delas, uma situação complicada, alguma coisa do tipo, e eu ajudo essas pessoas. Então a pessoa entra ao vivo junto comigo e a gente resolve o perrengue, resolve a treta. Porque existem muitas tretas nos estudos das pessoas, né? Principalmente quem tá indo pro 9º ano agora, ou quem tá no 8º ano ainda e quer fazer vestibulinho nos próximos anos. Tem aí algumas complicações, então por isso que tem a nossa clínica de estudos. E neste precioso caderno estão os nomes das pessoas que podem mandar hoje o problema que elas estão enfrentando. Então é isso, vamos lá agora oficialmente, né, pra nossa listinha. E olha só, primeiras pessoas que estão aqui, pra eu abrir a listinha ao contrário hoje, hein? Luísa Lopes, que é a nossa Luísa do Canadá, entendedores entenderão, né? Fabiana Furquim também, Sabrina Adriele, Diego Henrique, Larissa Machado, Manu Oliveira, Sara Mendes, Isabela Alves, Letícia Rodrigues, desculpa, Lê, Letícia Brito também, Sofia Camargo, Sara Caroline, Carrie Dark, Júlia Pereira Leite, eu quase confundi com a Júlia Clara, que foi a Ju que participou da clínica de estudos alguns dias atrás, né? Mas são pessoas diferentes. Clarice também, Carla, Kailane, Camila de Azevedo, Manuela Rodrigues, Caroline Fonseca, Naíbe Luana, Kevin Moraes, Letícia Tada, Raíssa Souza, Thomas Favarim, Josi Vargas, Ingrid Pereira, Heitor Frazão, Giovana Amorim, Gabriele, Vitória, sem sobrenome, Ana Clara, Ana Luísa Freitas, Duda Alves, Ana Beatriz Andrade, Lucas Pederzini, Késia Mendes, temos mais alguns nomezinhos aqui. Vamos lá. Cadê? Camila Nakagawa, Maria Eduarda Alves, Yasmin Carolina, Juliana Lima, Sara Martins, João Augusto, Adriele Carvalho, Laís Alves, Kelly Heller, Camila Costa, Camille com 2 L's e Y Alves, Maria Eduarda Dantas, Maria Eduarda sem sobrenome, outro trocadilho, né, que entendedores entenderão, que a Duda não colocou o sobrenome dela no dia, Vanessa Santos, Fábio, Gabriele com 2 L's e Y, Raíssa Gomes, Luísa Santos Pires, Vitor Gabriel, Alanis Johanna, João Victor Vendrame, Samuel Lopes, Lívia Brito, Stephanie Cristina, quase confundi os nomes das duas, meu Deus aqui. Lana Cordeiro, Júlia Paz, Isabela Xavier, Nathalie Rocha e Cauã Alves. Seguinte, todo mundo que eu falei o nome pode colocar aqui no comentário primeiro qual a sua treta, o que te aflige nos seus estudos. E aí eu te chamo ao vivo pra gente continuar aqui o papo. Por que, Lilian, tem que entrar ao vivo? Porque, cara, ninguém consegue resumir num comentário só, né? Qual o perrengue que a pessoa tá enfrentando. A gente sempre percebe aqui nas clínicas que quando a pessoa entra ao vivo, fala o problema dela, acaba sendo algo muito mais palpável, às vezes um problema muito mais extenso, inclusive, do que a pessoa pensava. Só ontem que não precisava entrar ao vivo, porque ontem o Instagram trollou a gente, tá? Instagram ficou aí de maldade, né? Instagram tem dessas. Acontece. Deixa eu ver se alguém deixou aqui seu comentário. Olha só, a Lari, que é a Larissa Machado, tem traumas de uma única matéria. E isso faz com que ela... Acho que ela não consiga focar, né? Porque ela falou faz com que eu consiga, mas ela pode ter esquecido do não, talvez.
não consiga focar nela. Sempre acho que vou continuar não entendendo. Lari, isso é um problema gravíssimo e mais comum do que você imagina. Manda solicitação aqui pra gente conversar sobre esse papo, tá? Conversar sobre esse papo, Lilian? Bater esse papo, no caso, né? Enfim, gente do céu, eu tô mais pisciana que o normal hoje. Como assim? Vamos orar pro Instagram ter paz no coração. Sim, nossa, o Instagram ontem tava trollando a gente muito. Trollou ao vivo. A Lari enviou a solicitação. Momento, erguei as mãos e dar a glória a Deus pro Instagram funcionar. Vamos todos juntos nessa corrente de paz. Né? Momento gospel, porque olha, o Instagram tem trollado. Mas eu acho que hoje ele vai funcionar sim. Vamos lá, Instagram. Vamos lá, Instagram. Let's go, Insta. Colocando os fones. Momento, vamos tentar não falar gritando, né, Lilian? Eu começo a falar gritando às vezes quando eu tô com fone no ouvido, mas é porque eu perco a noção do volume da minha voz, gente. Então desculpa se eu falar muito alto, tá? É que realmente com fone eu não sei o volume que eu tô falando. Vamos chamar a Lari, vamos chamar a Lari. Conectando, amo quando aparece conectando. Significa que vai funcionar. Funcionou, Oi, amei! amei, Oi, Lari, né? tudo bom? Finalmente, né? Não te trollou o Instagram. Glória, obrigado, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a tudo. Graças a Tava Deus, torcendo pedi pra muito, ti. viu? Ai, que bom. Foi a sua oração junto com a minha aqui. Lari, vamos lá Verdade. então. Conta pra gente qual é essa matéria que é o seu terror, qual é essa matéria que é o seu trauma, como começou esse trauma, enfim. Explica um pouco mais da sua situação. Quando eu tava na escola primária, assim, e tal, eu tinha uma professora que ela acabava meio que, como posso dizer, humilhando, assim, os alunos, sabe? Fazendo brincadeira sem graça. E, tipo, ela sempre pedia na matéria de matemática para que eu fizesse uma questão e tal, na lousa. E como eu não conseguia, ela fazia com que eu, nossa, passasse uma vergonha na frente da sala inteira, sabe? Já passei com psicólogo por causa disso e tal. Só que hoje em dia eu já tô muito bem por causa disso, não levo mágoas dela, mas eu tenho muito medo, tipo, de perguntar sobre a questão para uma professora de matemática, entende? Entendi. Não só entendi, como me identifiquei total. Eu sempre Uhum, falo, né, aqui que eu tive trauma de matemática por muito tempo e pasme, foi praticamente pelo mesmo motivo, que eu, na verdade, foi um pouco diferente assim, que na aula que explicaram divisão, que a professora explicou divisão, eu faltei. E olha que eu não era de faltar. Eu faltei porque acho que eu tinha que ir ao médico, alguma coisa do tipo, assim. E aí, quando eu fui, né, no outro dia, ela não quis me explicar e ela me fez ir à lousa fazer justamente a questão nossa, de divisão que era o que eu não sabia fazer. E aí já era a terceira série do ensino fundamental, assim, 9 aninhos de idade, traumatizei, e eu fiquei acho que até uns 18, 19 por aí, com um certo trauma de matemática. E era a mesma coisa que você, não conseguia focar, e isso acaba atrapalhando em outras matérias também, né? Matérias que também vão sim. depender de cálculo. Então, o que acontece? Vamos lá. A parte mais difícil você já fez, que foi desconstruir esse trauma, sabe? Você entender a raiz dele. Isso é muito importante, muito bom, inclusive, você ter procurado psicólogo para resolver isso. Agora vamos para a parte que vai ser mais fácil. Por quê? Porque tudo que está muito interno na nossa mente, tudo que está muito enraizado, é mais difícil de tratar, assim, de resolver nos estudos. Quando você consegue entender a raiz daquilo, a gente vai como se fosse cuidar de uma planta, sabe? Quando a planta tá meio morta ali, não é só você Uhum, tirar as folhas estragadas, né? Às vezes tem que fazer ali um enxerto na raiz daquela planta. Então, sabendo as ações para você fazer, você consegue resolver. Então, primeiro ponto. Se você percebeu que nessa época que você desenvolveu esse trauma, digamos assim, isso impediu você de aprender aqueles conteúdos, por exemplo, comigo, quando eu comecei a ter esse trauma com matemática, eu via uma conta de divisão, ou nem precisava ver a conta, eu via o símbolo da divisão, eu já falava, não vou conseguir, é muito difícil, não vou dar é conta. desse Eu jeito fiquei mesmo. muito tempo nisso. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro passo, encarar o monstro. Sabe quando a gente está vendo um filme e aí tem aquela cena que o personagem está sendo perseguido, daí aquela Uhum, perseguição continua acontecendo, aí só para na hora que ele olha lá para a pessoa que está perseguindo ele, tipo, mostra que não tem medo. Só acaba verdade. assim, né? Senão ele continua Uhum, sendo perseguido. A gente tem que olhar de cara para aquele assunto, aquele tópico que causou o nosso trauma. Ou seja, enquanto eu continuava tentando aprender os outros tópicos mais difíceis de matemática, sem voltar naquele que eu morria de medo, eu não conseguia aprender.
Então eu conseguia só o superficial ali, o básico para passar nos vestibulares, sabe? Mas continuava com medo. Então eu lembro que eu cheguei na faculdade de biologia, olha o nível, né? Daí eu tinha aula de cálculo na faculdade. Eu tirava o mínimo necessário para passar ali, sabe? E aí quando Uhum. chegava o assunto mais difícil, eu ficava naquela ânsia, né? E ninguém merece ficar assim. A gente não precisa sofrer enquanto tá estudando. Aí no momento que eu olhei para divisão, olha que bobo, eu tava em derivadas já na matemática, que é um negócio que só quem faz cursos que envolvem aí exatas, que acabam estudando, ninguém vê isso nem no ensino médio. Tava nesse assunto e eu tive que voltar em divisão. Divisão básica. Não era divisão com vírgula, não, era divisão do estilo 10 dividido por 2. Tive que voltar naquele basicão. Então, o que você precisa fazer? Volta nesse basicão também, tá? Você precisa voltar naquele conteúdo que ele te fez travar, Lari. Então, ele é um conteúdo besta. Volta no besta, mesmo assim. E não sai dele até que você consiga aprender. Claro que eu sei que vai ter conteúdo da escola que vai te exigir um pouco mais e tal. Mas em paralelo na sua vida, todo dia, dedica ali 5 minutinhos, 15 minutinhos, que seja, para você rever aquele assunto, para você fazer uma questão, ainda que seja uma questãozinha só, diariamente daquele conteúdo. Por quê? Porque o nosso cérebro, né? Lá vou eu com os meus desenhos. Deus. Ilustrativa. Artistas me perdoem. Pessoal do mundo das artes deve me odiar. Eu desenho muito mal. Vou pegar uma outra cor de caneta aqui, diferente da que eu usei ontem, pra diferenciar. Claro, né, Lilian? Se é diferente, é pra diferenciar. Ó, eu vou desenhar um cérebro muito feio, tá? Porque eu não sei desenhar cérebro. Eu vou fingir que essa coisa aqui é um cérebro. Parece uma ameba? Parece, mas é um cérebro. Tá Coloca bom. na cabeça que é um cérebro que vai virar. Aí imagina outra cor agora, pra ficar mais didático. Gente, quando eu fazia ilustrações na lousa, quando eu dava aula no cursinho, parecia que eu tava fazendo stand-up na sala, que o pessoal começava a rir. Sério, porque se no papel é horrível, na lousa é pior. Daí, beleza, nosso cérebro tem dois hemisférios. Imagina que essa divisão aqui é como aquela linha imaginária que divide o planeta, né? Que divide em hemisfério sul, hemisfério norte. Então, imagina que aqui a gente tem o nosso cérebro dividido em partes também. Pode ser que essa parte do seu cérebro aqui, ó, ela seja muito boa, que é a parte que ela tá aprendendo mais humanas. Pode ser que você goste mais de humanas e que você tenha mais habilidade. Só que essa parte aqui tá meio triste, meio bad vibes. Por quê? Porque ela não consegue aprender o conteúdo com, como eu posso dizer, com a capacidade que ela queria, sabe? Então Uhum. tem pessoas que têm um lado do cérebro que é mais desenvolvido, né? A parte mais de humanas, ou para outras pessoas a parte de exatas, e o outro lado um pouco menos desenvolvido. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa que a gente faz quando quer virar amigo de alguém. Se você já passou pela situação de não ir com a cara de uma pessoa, mas pensar assim, poxa, e se eu tiver que fazer um trabalho com esse ser humano dos infernos? É melhor me familiarizar com essa pessoa do que... Melhor ser amiga do que ser inimiga. Pelo Sim. menos o meu lema era esse, né? Melhor ter amigos do que ter inimigos. Então o que a gente faz? A gente não foge, a gente começa a criar essa familiaridade, começa a interagir. Gente, que coração horrível. Você começa a interagir com a pessoa, ficou pior ainda o outro. Você vai interagindo. Para que você vai interagindo? Para o seu cérebro criar conexão. A gente faz isso muito na escola, né? Primeiro dia de aula eu não conheço ninguém. A pessoa que é tímida, eu, no caso, ela espera alguém chegar. Aí quando chega a semana que tem o primeiro trabalho para nota e você não fez amizade nenhuma, você vai se aproximando assim, de outras pessoas parecidas com você, às vezes uma muito diferentona, mas que parece legal também. A gente vai conversando com a pessoa de coisa que a gente gosta, né? Para quê? Para criar uma amizade sincera e fazer trabalho com aquela pessoa sempre. Até formar um grupo de verdade. Pelo menos eu sempre Uhum. fui muito dessas. Virava amiga de uma pessoa um pouco mais tagarela que eu, para aquela pessoa me enfiar nos grupos. Sou assim Até também. achar um grupo bom. Amém, Jesus, não sou a única. Obrigada. Então, a mesma coisa você faz com conteúdo. Assim como você vai pelas bordas, assim, né, se aproximando das pessoas para criar amizades. Claro, gente, tem pessoas muito extrovertidas que já chega chamando todo mundo de amigo no primeiro dia de aula. Muitas. Respeito, até tem amigos que são. Mas tem pessoas mais tímidas que vão aos pouquinhos. E a mesma coisa com conteúdo. Você tem que ser a pessoa tímida com conteúdo. Você vai se aproximando dele. Então, se você percebeu que era um tópico que era muito básico, mas que ainda assim, para você ele era difícil, e por isso você ia na lousa, não conseguia fazer, isso até hoje te trava, vai criando essa familiaridade com ele, sabe? Uhum. Inserindo aos poucos na sua rotina, vendo um pouquinho por dia daquele assunto, resolvendo questões. E outro ponto, não tenha medo de errar questões. Nós, meros mortais, temos o péssimo hábito de pegar uma lista de questões com o intuito de acertar. E a gente só tem que fazer isso num momento, que é a prova. No restante da vida, a gente não tem que fazer questões para acertar. Tem que fazer questões para aprender. A meta é essa. Claro que, né, se você conseguiu acertar, maravilhoso.
Mas se você não acertou, não se culpa por isso. Não fica, meu Deus, Larissa, o que você tá fazendo com a sua vida? Não. Você precisa ver. Poxa, errei essa aqui, que me pede esse assunto aqui de matemática que me trava. Tá, então o que que eu tenho que fazer para eu resolver melhor essa questão? O que que eu tenho que fazer para que na prova eu não cometa esse erro? Ou seja, sempre que você estudar, isso não só em relação ao tópico que te fez travar, né? Ao Uhum. abençoadinho aí, mas em relação a todos os tópicos de matemática ou outras matérias também que você não gosta. Sempre que você errar, não se culpa, sabe? Não fala assim, Larissa, que burra você errou. Não. Tipo, vamos lá, Lari. Por que que a gente errou essa questão? Às vezes é por algum motivo tosco. Às vezes foi um número que você não viu. Acontece muito isso em exatas. Às vezes é por conta de uma casa decimal. Nossa, eu já perdi ponto em prova da escola, inclusive, isso no ensino médio já, por conta de casa decimal. E se eu fosse me culpar e me xingar e me humilhar toda vez que eu errasse, já era. Acho que eu nem existiria mais. Estaria no fundo do poço. Então, sempre que você cometer esses errinhos, em vez de você se xingar, ficar mal, perder o resto do dia, sempre se lembra, eu não tô aqui só para acertar, tô aqui para aprender. Então, o que que eu tenho que fazer em relação a isso? Por quê? Porque fazendo esse comportamento, você vai ter um comportamento oposto ao daquela professora que, de certa forma, gerou essa mágoa, né? Esse trauma em você. Você vai respeitar o seu ritmo, entendeu? E vai gerar esse aprendizado também. Quando a gente erra uma questão e simplesmente fala assim, nossa, eu errei, aí doeu isso. Enfim, errei essa questão, meu, eu não tenho noção da minha força, gente. Quando eu abraço alguém, né, saudades pré-pandemia, parece que eu quebro a pessoa no meio, mas ok. Então quando a gente fica assim, meu Deus, eu errei essa questão, nossa, que maldição, perdi minha vida, o teu cérebro começa a criar aquela mensagenzinha de, vixe, Larissa não vai conseguir ir bem nisso nunca, É e aí você assim vai ficar mesmo? frustrada. É o restante do dia de frustração, não é? Pelo menos comigo era Sim, muito assim. muito. Nossa, se eu resolvesse a questão de matemática de manhã, eu ficava o resto do dia chorando, às vezes. Desse Mas não é jeito. pra ser assim. Não é pra ser mais desse jeito, tá? Pelo contrário, você vai parar e analisar. Por que que eu errei essa querida aqui? O que que ela tem aí de tão especial que eu errei nela? E aí, em vez de você ficar falando, nossa, eu errei, era só um número, que absurdo. Não, você vai anotar. Questão 24, questão 3, questão 2, enfim. Questão X de tal tópico. O que me fez errar essa questão? A bendita interpretação de textos. O número do enunciado. Coloca exatamente o que te fez errar, tá? E aí Uhum. você vai marcar um momento do seu dia, do seu próximo dia, da próxima semana, talvez. Não deixa pra muito depois, mas também não muito perto, porque se você deixar pra fazer naquele mesmo minuto a questão que você viu que você errou, você pode acabar se sabotando. Pegando a resposta que você sabe que é certa e se dando aquela resposta. Quem nunca fez isso na vida, né? E se deixar pra muito depois, você perde total contato com o conteúdo. Então marca para o dia seguinte ou para dentro daquela mesma semana para você refazer aquela questão. E mesmo tendo errado a questão, se você cumpriu as tarefas do dia do seu estudo, você vai se recompensar. Para quê? Para gerar estímulo positivo para o teu cérebro. Porque o cérebro, ele fez a parte dele, ainda que você não tenha acertado. Como eu falei, você não tá lá para acertar tudo. Você tá estudando para você aprender. Se fosse para Uhum. acertar tudo, não seria estudo, né? Seria, sei lá, prova já. Então, assim, o cérebro, ele sabe que ele teve o esforço dele. E como ele teve o esforço dele, ele quer recompensa. Ele é a criança que se comportou no mercado e a mãe falou assim, Juninho, como você se comportou, você vai ganhar um chocolate. Se a mãe não dá o chocolate pro Juninho, o que o bendito faz? Na semana seguinte, ele vai no mercado, ele joga tudo da prateleira no chão. Já vi criança fazendo isso, morrendo de rir. Nossa, Ele criança entra no mimada, né? carrinho. Sim. Só que muitas vezes a mãe não percebe que, ou o pai, ou a pessoa que cuida da criança, enfim, que aquele comportamento vem justamente porque prometeu uma coisa para a criança e a criança guardou o rancor É ali, porque não verdade? cumpriu. Muito O rancor. cérebro, ele fica mimado quando a gente faz isso com ele. Ele guarda Uhum. rancor também. Só que ele não se manifesta derrubando tudo no mercado, nem fazendo festa no carrinho. O cérebro se manifesta impedindo você de estudar o conteúdo, te deixando sem foco quando você for estudar. Porque ele pensa assim: ah, Larissa, sua bonita, você não me deu recompensa, minha filha? Você vai ver agora. Daí ele começa a criar válvulas de escape. É quando você está Uhum. estudando, aí você vê esse desenho horrível e você olha como se fosse um quadro do Picasso e começa a admirar e fala: nossa, gente, que quadro lindo. Você Própria começa a Van pegar as Gogh. canetas. Exatamente, né? Incrível aqui, Van Gogh se revirando na tumba agora, coitado, nesse momento. Ou então Uhum. distrações muito bestas, sabe? Você pega a lapiseira e começa a apertar assim, ai, até quando que vai a ponta dessa lapiseira? E eu tô pegando exemplos que eu realmente já fiz.
quando eu não me dava recompensas no meu estudo, qualquer coisa virava uma distração do nada. Então eu ficava assim, ó, apertando a lapiseira. Nossa, a ponta dessa lapiseira é tão fina. Será que é 0,5 ou é Eu era 0,7? assim. Aí quando você vê, tá vendo? A gente perde o dia fazendo isso às vezes, né? Sim. Então, para não acontecer isso, mesmo você errando, você vai recompensar a preciosidade, a máquina humana chamada cérebro, tá? Pro teu cérebro entender assim, a Lari pode não ter acertado, pode ser que ela tenha dificuldade, mas eu fiz minha parte, ela fez a dela. Então a gente vai continuar aqui com foco nos estudos até dominar esse conteúdo. Tá bom? Então sempre se Uhum. recompensa. Acertando ou não. Fez o que era necessário, se dê recompensas. A coisa que você gosta de fazer é a tua recompensa. Para quê? Para que essa matéria deixe de ser um fardo para você, para que você não fuja dela, para que você não perca concentração e principalmente para que você consiga ter um aprendizado efetivo mesmo. E se você percebeu também, juro que é o último ponto, tá? Eu sei que eu falo muito. Mas assim, se você percebeu que no seu estudo às vezes falta alguma etapa e isso está deixando fazendo com que você não consiga pegar o conteúdo, dá uma analisada. Eu tô com todas as etapas que eu tenho que seguir ou tá faltando algum detalhe? Eu não lembro em qual live que eu falei sobre isso, mas tá aqui no Instagram. Foi alguma clínica de estudos também, nessa semana mesmo, que eu falei sobre as etapas para seguir no estudo. Por quê? Porque se uma pessoa, ela pula uma etapa, pode ser até uma matéria que ela gosta. O cérebro dela vai até pegar aquela informação, mas não vai pegar a informação e pensar: nossa, essa informação é importante, vou guardar para sempre aqui na minha vida. Não, ele vai pegar a informação. Lá vou eu de novo, Deus. Desculpem, artistas. Amo vocês. O cérebro pega essa informação aqui, ó, que é o cérebro, tá? Cérebro. Bolinhas aqui, informações. Aqui é uma lata de lixo. Vou escrever lixo para ficar mais perceptível, porque não tá aparecendo, eu sei. Então isso aqui ela é cheia de lixo. O cérebro vai jogar as informações aqui. Vai começar a jogar fora. Por que ele vai jogar fora? Porque ele não considera importante. Você não mostrou para ele que a informação era importante. Então, principalmente nos conteúdos que você tem dificuldade, que você percebe que você trava às vezes, você precisa reforçar essa sequência, tá? E também, Uhum. né, se você perceber que é mais auditiva, por exemplo, inserir mais estímulos ainda que favoreçam o teu sentido aí principal. Por quê? Porque o teu sentido principal ele vai ajudar você a aprender melhor. É como se o cérebro elegesse qual que é o estímulo que ele prefere, qual que é o sentido que ele prefere, se é mais audição, se é mais a visão. Então, como ele escolhe aquele ali, ó, a visão nesse caso é a minha preferida, ou então a audição nesse caso é a minha preferida, você precisa mostrar pro cérebro que você está dançando conforme a música. O cérebro Uhum. gosta muito de ditar as regras. E você precisa dançar conforme a música nesse caso. Então, gerar mais esse estímulo também, ok? Sim. Eu acho que eu acabei. Ou será que tem mais algum ponto importante? Não, acho que eu acabei mesmo. Consegui ajudar você, Lari? Muito, nossa, demais, porque a gente super se identifica, né? Então, nossa, foi maravilhoso, de verdade. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela participação, não só por você colocar a cara no sol aqui e aparecer, mas porque eu tenho certeza, coloco minha mão no fogo, que tem outras pessoas que passam pelo mesmo que você, porque isso é muito Uhum. mais comum do que parece. Então, obrigada pela sua participação e só para você se comprometer mais de que vai colocar em prática, vamos ao nosso juramento de sempre? Vamos. Juro solenemente que vou colocar isso em prática. Juro solenemente que vou colocar isso em prática. Uhul! Parabéns, Lari. Parabéns pela sua determinação. Parabéns por você desconstruir esse trauma. E agora vamos que vamos para sambar na cara da matemática, porque você é Uhum. muito maior e muito melhor que ela, tá bom? Muito obrigada, viu? Por nada, Lari. Bom final de semana para você. Pra você também. Boa noite. Obrigada, boa noite. Que fofo, arrasei, arrasou. Adorei falar contigo, sério. Também, beijo. Beijo, Lari. Gente, amei falar com a Lari. Nossa, tô me sentindo muito feliz. Porque eu tenho certeza, sério, sério. Por favor, gente, você que se identificou com a Lari, levanta a mão. Eu tenho certeza que ajudou outras pessoas também. Lari, obrigada mesmo pela tua participação, de verdade. Você arrasou muito em abrir o jogo aqui em relação ao teu estudo com a matemática. E eu tenho certeza que outras pessoas passam pelo mesmo. Nós não somos as únicas no mundo, né? E a boa notícia é que dá para se livrar do trauma de matemática, tá? Aqui, ó, uma alma viva aqui pra contar a história. Dá pra se livrar do trauma. Inclusive, gente, uma pessoa que eu sempre recomendo pra quem tem problemas com matemática, uma pessoa que muda a relação das pessoas com a matemática, é a Ju, a matemaníaca. Tô vendo que várias pessoas se identificam também, né? A V Carolina, a Sara, olha só.
A Mi. Então, mais uma vez, Lari, obrigada pela participação, porque como você mesma pode ver aqui, outras pessoas se identificam com você. Vitória também, Ana Laura, enfim. Então, galera que passa pelo mesmo que a Lari, partiu anotar o que eu falei pra ela e colocar em prática também, tá? E assim como a Lari, né, uma coisa que ela mesma falou e que é fundamental, ir em busca de entender qual a raiz desse problema. Todo problema tem uma raiz, não só na matemática. Nossa, que piada ridícula, Lilian. Entendedores entenderão, né? Pessoas que já sofreram com equação entenderão. Mas, enfim, todo problema tem uma raiz, tem uma causa por trás. E essa causa é uma coisa que tem que ser entendida, tá? Tem que ser buscada mesmo para você conseguir resolver. Se a Lari não soubesse de onde veio o trauma dela, ela não conseguiria chegar na raiz desse problema para resolver esse problema. Então, Lari, obrigada mesmo pela participação, você arrasou muito aqui. E a prova aqui que não precisa ficar tímido, não precisa ficar com vergonhinha, não. Vem pra live que isso vai ajudar você, tá? Não tem como eu saber real assim, a situação da pessoa só pelo comentário. Ontem eu tentei fazer isso, até porque o Instagram não deixou ninguém entrar ao vivo comigo. Mas assim, melhor, muito melhor quando a pessoa tá aqui junto. Isso aí, Lari, bora superar mesmo. Vou até fixar o comentário da Lari, porque todo mundo precisa entender que é possível superar, tá? Ninguém vai ser vítima da matemática pelo resto da vida, não. A Van falou o seguinte: eu sou a única que tenho com português e não matemática? Não, você não é a única. Pode ter certeza que outras pessoas também se identificam com você. Por esse motivo aqui, gente, meus desenhos são horríveis. Deus. Acho que eu vou fazer um curso de desenho quando eu crescer. Aquelas, né? Quando eu crescer. Isso é boa. Olha só, como eu falei aqui dos hemisférios do nosso cérebro, tem pessoas que tem esse lado aqui triste, o lado do mal, né? O lado que não gosta muito, com o português. E aí o que você faz? Pega a mesma coisa que eu falei pra Lari, só que você aplica isso pra português, tá bom? Por que isso, gente? Por que esses hemisférios, né? Esses lados do cérebro? Porque o nosso cérebro ele tem uma parte que é mais verbal e uma parte que é mais lógica, tá? A parte mais verbal é a grande responsável pelo nosso aprendizado de humanas. É por isso que normalmente a pessoa que é muito boa em humanas não é tão boa assim em exatas. Lília, mas tem um amigo que é bom em tudo. Pode ter certeza que essa pessoa tem uma matériazinha, pelo menos, que ela não se sai tão bem assim. Por exemplo, eu conheci pessoas no meu ensino médio que pareciam muito boas com tudo. Exemplo, Vitória, que eu não sei se está aqui na live, mas eu sei que ela me segue. E eu ficava assim admirada, porque a Vitória ela tinha um desempenho muito bom na escola, né? Só que dava para perceber que algumas matérias ela tinha mais dificuldade, ela tinha que ter um esforço diferente. Todo mundo tem isso. Outra pessoa também, Ingrid, do meu ensino médio. Hoje em dia acho que ela faz obstetrícia na USP, se eu não me engano, ou na Unicamp. Alguma universidade aí de São Paulo, bem reconhecida. E a Ingrid parecia uma pessoa que era muito boa, naturalmente boa em tudo. Só que, na real, a Ingrid tinha dificuldades. E as dificuldades eram matérias que ela tinha que ter um esforço um pouco maior, tá bom? Então todo mundo tem que ter um esforço um pouco maior. E a gente começa a perceber isso na maior parte das pessoas quando a gente chega em etapas um pouco mais avançadas do nosso estudo. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, vamos supor que a Ana, qualquer Ana, tá? Não é nenhuma Ana específica, ela se sai muito bem em português, matemática, história, geografia, tudo. Só que a escola da Ana é uma escola fraca. Então a Ana não tem métrica em relação a isso. Mas quando a Ana chegar, por exemplo, no ensino médio na ETEC, e aí vai ser um ensino médio mais puxado, e o que acontece com a Ana? Ela vai perceber que tem alguma matéria ali que para ela não é difícil, mas ainda assim exige um pouquinho mais de jogo de cintura, né? Exige que ela estude com um pouco de dedicação diferente, com um esforço diferente. Então todo mundo tem um lado do cérebro que não é tão bem desenvolvido como o outro, e tá tudo bem. Nós não somos seres 100% simétricos, nem em relação ao nosso aprendizado, tá? Acontece, gente, acontece. Então não se sintam culpados quem sentir que tem dificuldade com tudo também. Às vezes a pessoa acha que tem dificuldade com tudo. Por quê? Porque nenhum dos dois lados, né, hemisférios do cérebro dela responde tão bem aí aos estímulos. Só que aí essa pessoa vai precisar entender qual deles de alguma forma se destaca um pouco mais, sabe? Porque sempre tem, né? Sempre tem um lado do seu cérebro que se destaca um pouco mais. Para a pessoa realmente conseguir ver quais são as dificuldades dela reais e quais não são, ok? Cadê? Deixa eu descer aqui os comentários, porque eu tinha parado no comentário da Lari, que ela escreveu: vamos superar isso, galera. Eu fixei o comentário, daí agora eu não sei onde tem mais nenhum comentário. O John, eu acho que é o João Augusto, né? Perguntou o que é revisão.
Revisão é você rever o conteúdo, mas não rever o conteúdo assim, pegar a aula e ver de novo. Revisão é você usar alguma técnica que vai fazer. Técnica, Lilian. E língua presa. Alguma técnica que vai fazer com que você retenha a informação. Por quê? Eu e meus desenhos. Me perdoem, artistas. Perdoem. Perdoem muito. Eu juro que não é de propósito, mas eu acho que fica mais fácil de entender quando eu faço os desenhos. Imagina que teu cérebro tá aqui, ó. Aí tá cheio de informação, né? Sempre tem as informações. O que acontece com o nosso cérebro? Ele começa a perder as informações com o tempo. Por quê? Imagina que essa daqui, ó, saiu pra cá. Essa daqui saiu pra cá. Essa daqui saiu pra cá. Por que o nosso cérebro vai perdendo essas informações? Pelo fato de que o cérebro recebe muito mais informações do que você tem noção. Então você acha que você recebe só as informações que você estuda. Mas você não recebe só as que você estuda. Você recebe as informações das músicas que você ouve. Por exemplo, espero que vocês não tenham nada contra Harry Styles. Porque eu vou colocar uma música dele nesse momento. Seguinte, aguardem um instante aí. Espero que o Instagram não acabe me banindo aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, a gente tem as informações do estudo no nosso cérebro, ok? Daí temos informações de estudos, beleza, tranquilo, etc. Daí, você vai e você ouve Golden. Deixa eu acelerar um pouco a música. Vou colocar uma parte com letra da música, tá? Olha só, o que acontece? Isso já foi uma informação. Foram, sei lá, 10 segundos de música e isso foi uma informação pra você. Agora imagina que eu deixo a minha caneca da Cinderela bem na sua frente aqui, ó. É mais uma informação pra você. Daí imagina que seu irmãozinho menor chega na tua frente com um brigadeiro. É mais uma informação pra você. Tudo isso é informação. Aí imagina que você come o brigadeiro. É uma informação já diferente de você simplesmente ver o brigadeiro. Então o que acontece? O teu cérebro, ele começa a colocar outras informações aqui dentro. Tá vendo? Estrelinha, aqui é a música, por exemplo. Coraçãozinho é o brigadeiro. Daí um raio é uma outra informação aqui de outra coisa. Daí, por exemplo, o quadrado é uma bronca que você levou em casa. Tudo isso é informação. O cérebro, querendo, então, manter as informações no cérebro que ele julga ali, né, que ele precisa manter, e também lembrando que a gente tem outras informações, por exemplo, o simples fato de respirar já é informação para o nosso cérebro, o que vai acontecer? Ele vai começar a querer liberar espaço, tá? Mesmo quando você faz estudo ativo, o cérebro tende a perder o conteúdo com o passar do tempo. A diferença é que quem faz só estudo passivo perde a informação em menos de 24 horas. Quem faz estudo ativo e revisa dentro da mesma semana que estudou, mantém a informação. A grande diferença é essa. Então, a pessoa que faz um estudo passivo, essa pessoa ela vai perder a informação mais rápido. A pessoa que faz estudo passivo mais estudo ativo, estruturado de preferência, ela mantém essa informação e ela não vai perder essa informação tão rápido. Ela vai perder partes menos importantes daquela informação. Só que essa pessoa vai reter aquela informação dela por mais tempo. Para isso que a gente revisa, tá? Para que quando o teu cérebro começar a passar a borracha nas informações, ele lembre ali qual é a essência daquele conteúdo. Então a ideia da revisão é sempre voltar na essência do conteúdo. Eu achei legal que o Juji Russok falou, vou estudar e dormir o dia inteiro para não pegar outras informações. Inclusive, eu acho que foi você que perguntou sobre a conversão de medida de física lá no canal. Tenho quase certeza que foi você quem perguntou sobre isso. Então eu já vou explicar aqui para você, tá? Mas primeiro falar sobre a questão do dormir o dia inteiro, né? Para não pegar outras informações. Justamente quando a gente dorme, o nosso cérebro começa a apagar algumas informações, tá? Então, ainda que você não faça mais nada, o cérebro vai precisar de informações para o mecanismo basal dele. Mecanismo basal, gente, é o quanto o nosso cérebro precisa de energia para fazer as operações básicas dele. Dormir, fazer xixi, respirar, piscar, bater o coração, essas coisas tudo é informação também. E aí, se você não coloca outros tipos de informação, o teu cérebro vai parecer ali uma bolsinha vazia. E sabe aquela frase, sacola vazia não fica de pé? A mesma coisa vai acontecer. Por que existem pessoas que acabam desenvolvendo quase uma amnésia, mesmo sendo muito jovens, né? Não é Alzheimer, tá? Não tô falando da doença, mas pessoas que esquecem tudo muito rápido, mesmo sendo pessoas muito novas. Porque muitas vezes são pessoas que também têm uma... Como que eu posso dizer? Ausência de informações no cérebro. O nosso cérebro não gosta nem de 8, nem de 80. Ou seja, nem da pessoa que consome pouca informação, que faz poucas atividades na vida dela, nem da pessoa que sobrecarrega o cérebro com 14 horas de estudos.
Então, o que acontece quando você não coloca outras coisas na sua rotina é que você vai mostrando para o cérebro que só tem um tipo de coisa na sua vida e ele começa a diminuir taxas hormonais importantíssimas e você acaba entrando em estado até mesmo de depressão muitas vezes, tá? Então, eu sei que foi brincando o seu comentário, eu tenho certeza que foi brincando, mas quando uma pessoa, ela foca a vida dela inteira, por exemplo, só em trabalho, só em estudo, já reparou que a pessoa fica muito mal depois de um tempo? Por quê? Porque além dela ir perdendo aquela informação, porque o cérebro dela não vê lógica em um ser humano com 24 horas no dia fazer uma única atividade, quanto também o que acontece é que a nossa taxa de neurotransmissores e hormônios do bem, por exemplo, serotonina, oxitocina, eu acho também que uma certa quantidade de endorfina, enfim, vão reduzindo. E aí, quando isso reduz muito, você começa a ficar de mau humor, muito estressado, começa a esquecer coisas que eram importantes para você, começa a ficar com um nervosismo muito grande, vira aquela pessoa que é até chata de lidar e pode chegar num nível de ficar quase depressivo aí, tá? Então, não seja a pessoa que só estuda. Por isso que eu falo, se você tem pelo menos aí 3 áreas na sua vida, né? Estudo, trabalho, vida pessoal, ou então estudo, saúde. Saúde é importante, gente. Vida pessoal. Concilia essas áreas. Joguinho dos pratos sempre, tá? Claro que você não deve colocar 1 milhão de tarefas no seu dia sabendo que não vai dar conta, né? Mas também não seja a pessoa que só faz uma única coisa, só estuda e aí fica louca, sabe? Tem gente que não fica louca, né? Mas que fica num nível desesperador aí de problemas psicológicos graves, porque a pessoa não coloca nenhuma outra coisa que estimule a vida dela a acontecer, tá bom? E respondendo a pergunta que Juji_Roussock fez no YouTube sobre por que a conversão de medidas de metros por segundo multiplica por 3,6, multiplica, Senhor, em vez de dividir por 3,6, sendo que deveria ser o contrário, já que metro por segundo é menor. Na real, não tem a ver com quem é menor e com quem é maior. A gente usa o fator 3,6 porque dentro de 1 hora a gente consegue ter 60 minutos, né? E 60 minutos são 3.600 segundos. E dentro de 1 quilômetro, a gente consegue ter 1.000 metros. E aí, quando a gente divide, então, esse valor, a gente chega em 3,6. E aí, quando você tem 1 metro por segundo, é como se ele equivalesse a 3,6 quilômetros por hora. Por isso que você multiplica metro por segundo por 3,6 para chegar na quantidade em quilômetros por hora. Quem não viu a aula de conversões de medidas deve estar pensando, Jesus, de que eles estão falando. Quem viu, quem estava na live de hoje, talvez esteja pegando, né, a referência aqui. Então, parabéns pela sua pergunta, foi muito bem colocada, tá? Eu achei legal responder aqui, porque pode ser que outras pessoas tenham tido a mesma dúvida e não vejam os comentários no YouTube. Enfim, então é por isso que não vai dividir, ele vai multiplicar. E aí, quando você tem quilômetro por hora, daí sim você divide por 3,6 para que você chegue no valor em metros por segundo, tá bom? E é isso. Sei que eu... Nossa, acho que eu passei do tempo até de live aqui. Será que eu consigo chamar mais alguém, gente? Não sei se eu consigo chamar mais alguém aqui. Mas ok. Porque a clínica de estudos de hoje com a Lari foi uma coisa profunda, né? A Tami perguntou algo sobre dormir 4 horas por noite. Tami, não recomendo isso, não. Por que que eu não recomendo isso? Primeiro, se você dormir só 4 horas por noite, você vai atrapalhar total o teu período de crescimento. Eu sei que você é uma pessoa de 13, 14 anos por aí, né? E vai ser horrível. Você não vai desenvolver várias informações, várias características importantes para a tua saúde, tá? Segunda coisa, o nosso corpo precisa de descanso, nosso cérebro também, para que a gente consiga absorver as informações, tá bom? Para que a gente consiga ter o conhecimento que a gente precisa. Então, dormir 4 horas por noite não é recomendável para ninguém, nem para pessoas que trabalham no horário noturno. Então, jamais caia na loucura de ficar 20 horas por dia fazendo 1.000 tarefas e dormir só 4 horas por noite. Se você falar isso com um médico, vai... Nossa, te dá uma bronca daquelas, tá? A tia da biblioteca de onde eu estudo falou que é importante estudar, mas não preciso perder a adolescência. Você concorda ali? Tá certíssima a moça da biblioteca. É o que eu defendo também, tem que estudar com equilíbrio sempre. Quando eu tava no ensino médio, na fase de vestibulares, meus amigos abriram mão dos dias deles, assim, de vida social e tal. E eu era a pessoa que conseguia dar conta dos meus estudos da escola, dar conta dos meus estudos pro vestibular. Às vezes eu tinha aula extra na escola, aula de tarde, assim, eu era do período da manhã, né? Aí tinha aula de tarde, às vezes, de laboratório, aula de redação, aula de química, essas coisas. E mesmo assim eu conseguia organizar minha rotina a ponto de ir ao cinema para assistir A Culpa é das Estrelas, de chorar copiosamente, para conversar no WhatsApp com o Rafa,
admito. Beijo, Rafa, que era um super amigo meu, assim, de outra escola. Olha o nível da pessoa. Ele era mais meu amigo sendo de outra escola do que pessoas da minha escola. E pra conversar com as minhas amigas também, o quanto que eu quisesse, assim, sabe? Claro, né? Não 24 horas por dia. Mas conseguia equilibrar tudo. Por quê? Porque eu tinha aprendido a estudar. E aprendido o quanto que era importante manter o equilíbrio. Então, equilíbrio é tudo nessa vida. A pessoa que não estuda, obviamente, não vai conseguir ter um bom desempenho. Ainda que ela passe numa prova pelo chutômetro ou por sorte, ela não consegue se manter nem por um mês na instituição que ela entrar. E a pessoa que só estuda acaba entrando num ciclo vicioso ali, que ela não consegue manter aquela rotina por um tempo, né? Ela perde a consistência pelo simples fato de que ela tenta colocar só estudos, estudos, estudos no dia a dia dela, e essa pessoa não vai conseguir aproveitar mesmo aqueles estudos porque ela fica saturada, ok? E eu acho que era isso, acho que esses eram os últimos nomes que a gente tinha aqui para as nossas próximas clínicas de estudos. Boa noite para vocês, então. Obrigada para todo mundo que estava aqui ao longo dessas 10 clínicas de estudos, para quem estava também nas lives. Parabéns para vocês pela determinação também. Parabéns para a Lari, né, que estava aqui hoje ao vivo com a gente na clínica de estudos. Lari, espero muito ter ajudado você. Obrigada por entrar aqui na clínica de estudos. Eu adorei mesmo falar com você e você arrasou muito. Eu até me confundi falando arrasei, né, mas tipo, foi a Lari que arrasou, na real. Eu só cumpri aqui a minha missão. A Lari que fez com que a gente aqui conseguisse ajudar mais pessoas do que eu imaginava, que estavam com o mesmo problema que ela. Então, obrigada, Lari, e obrigada a todo mundo também das clínicas de estudos anteriores. A Ju Clara, a Tamisa, a Mi, o Gui, o Caleu, a Tiff, a Esther, e tem mais pessoas, mas eu não vou lembrar o nome de todo mundo, tá? Então, perdoa, pessoal, que eu não lembrei o nome. Tentei lembrar todos. A Vitória também estava por aqui, a Vi Oliveira. Então, obrigada pela participação de todos vocês. E é isso, gente. Boa noite para todos vocês. Tenham um bom final de semana. Aproveitem o final de semana. Descansem. Agora que eu sei que vocês não dormem, durmam, porque é importante dormir. Dormir, se fosse uma coisa que não é importante, não teria um momento para isso. Não teriam pessoas que colocam cronograma para dormir, tá? Então durmam. Dormir é importante também. Não se esqueçam que dormir é uma coisa necessária para a vida. É preciso dormir. A pessoa que não dorme chega um momento que ela não aguenta mais aí e ela não consegue fazer mais nada da vida dela, fica parecendo um zumbizinho, tá? Então durmam. Parem com essa loucura de ficar até 4 da manhã acordados e depois dormir das 4 às 5, das 4 às 8, sei lá que horário é que vocês dormem aí. Parem que ninguém aqui é Edward Cullen não pra ficar acordando a noite inteira, tá? Só não pode dormir quem é vampiro, gente. No caso, eu espero que ninguém aqui seja, né? Porque vampiro no livro é fofo. Agora, vampiro na vida real não é tão interessante, não. Então, como eu sei que ninguém aqui é vampiro, durmam, beleza? Não precisa ser agora também, né? Mas durmam. Durmam o suficiente pra vocês. Que, inclusive, ajuda muito nos estudos também. Ajuda muito no aprendizado. E é isso, então. Acho que agora, oficialmente, boa noite. Tchau pra todo mundo que está presente.